para quem sabe para o ano que vem, né, já conseguir fazer um presencial com a graça divina, mas sejam bem-vindos aí de todos os lugares e comunidades aí da nossa província. Hoje é 19 de novembro, né, dia do São Rafael Kalinowski, e assim, hoje é só esse pontapé inicial, essa abertura, né, que a gente vai fazer a oração inicial, e estamos aguardando o nosso provincial Frei Everton, né, para ele entrar daqui a pouco, e amanhã teremos a continuidade também, né, todo mundo aí já vai se agendando amanhã, 4 horas, amanhã, além da parte, assim, da gente aprofundar também alguns debates sobre o tema do encontro, vai ter a parte mais de avisos, assim, né, amanhã a gente vai... Tem muitos avisos aí até em relação ao final do ano, que a gente ainda vai querer avisar, falar, mas por enquanto, assim, a Marta vai puxar a oração inicial, então já começando e preparando ali para ela, vamos então fazer o sinal da cruz e pedir o Espírito Santo, né, que venha, essa chama viva do amor, que venha nos iluminar, né, para esse encontro dessa noite. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, Marta, por favor, pode dar continuidade. Bom, pensando assim, a gente até não comentou muito, né, sobre qual seria o tema desse encontro, né, mas a gente sabe, assim, que o Frei vai falar o que foi o capítulo deste ano, né? E quais são os desafios que a gente vai ter como ordem, né? Como ordem carmelita e como ordem secular, né? Principalmente nesse próximo sexênio. E pensando nisso, assim, tem um texto do Evangelho que eu gosto muito, que eu acho que nos chama, assim, né? Como ordem, o que a gente pode fazer como cristão. E depois de ler esse texto, então, assim, eu vou, assim, a gente meditar um pouquinho sobre esse texto, e eu vou colocar também um vídeo com uma música, que eu acho que é uma síntese, assim, do que a gente, como é que tem que ser a nossa caminhada, né, como cristão e como carmelitas descalços. Então, o texto que eu vou ler é de Paulo, né, no Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante de minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Então, meditando, né, nesse texto, para sermos prudentes, pacientes, cumprir a nossa missão de pregadores do Evangelho, tem também, junto com isso, assim, é uma frase, né, de Santa Teresa. Tem uma música inspirada nessa frase que eu acho muito bonita, assim, e eu acho, assim, que a nossa missão, né, e a maneira da gente encarar os desafios que nós temos pela frente como ordem é andarmos juntos, né? Então, por onde, como dizia Santa Teresa, né, por onde ires, também irei eu, por onde fores, eu irei também, né, tem as palavras direitinho, né? Por onde fores, eu tenho que ir, e por onde passares, eu tenho que passar, né? Então, juntos andemos. Eu acho que isso que a Santa Teresa escreveu há tanto tempo ainda é muito atual, e é a maneira, assim, que eu acho que a gente tem que encarar, né, tudo que vem pela frente, e sempre a nossa caminhada como ordem, né, andando juntos. Então, eu vou colocar essa música para a gente meditar um pouquinho. Eu acho muito bonita essa música. Então, vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Qualquer coisa que não der certo, vocês avisem, tá? Ai, ai, ai. Espera aí. Ai, socorro. Não, não, não é isso daqui, tá? Mas é uma música que eu, aquela hora eu desliguei, eu fui. Eu fui testar. Aqui. Até 40% de desconto para sua beleza ficar ainda mais top. Clique no botão que está aparecendo. Vamos lá, então, de novo. Viu? Eu sempre me atrapalho com esses troços. Vamos lá, agora acho que vai. Tá aparecendo aí para vocês o YouTube? Agora deu certo, Marta. Só começar a reproduzir, beleza. Tá. Ai. Juntos andemos, Señor, por donde fueres, tengo de ir, por donde pasares, tengo de pasar. Juntos andemos, Señor, juntos andemos, Señor, por donde fueres, tengo de ir, por donde pasares, tengo de pasar. Juntos andemos, Señor, juntos andemos, Señor,
Então, é isso. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa do texto, da música. Estava meditando hoje num texto que está lá em Atos dos Apóstolos, que na primeira, que é a primeiro, digamos assim, o primeiro concílio, né? Pode-se dizer que de Jerusalém, quando discutindo a respeito daquelas questões se tinha que guardar o sábado, se era proibido isso, se era proibido comer carne de porco e tal. E aí os apóstolos se reúnem, né? Tiago reúne os irmãos e diz assim, olha, pareceu bem a nós, aliás, ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e aí ele diz a resolução, né, então, ou seja, essa comunhão vertical e horizontal, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né, então a gente tem que estar sempre em comunhão, né, tem que estar sempre conectado com Deus e com o próximo, né, é o magistério da igreja, né. Eu estava refletindo nesse texto exatamente por causa dessa questão da autoridade do magistério, da tradição da igreja. Que a minha família é toda, a minha esposa e minhas filhas são protestantes, né? E elas têm como autoridade só a Bíblia, né? Porque ela é o sola escritura. Mas nesse primeiro concílio a gente já vê isso, né? A gente já vê que naquela época não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia como nós conhecemos hoje. A igreja foi que trouxe a Bíblia. Né? O apóstolo Tiago, ele fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? E aquela decisão deles foi acatada, né? É a autoridade da igreja. Então, assim, eu escolhi esse texto, assim, como eu já falei, né? Esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, que ele fala muita coisa, assim, ele resume bem a missão, né, do cristão, principalmente aqui quando ele fala, né, tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Então, assim, até que ponto, né, a gente se dá conta que a gente faz parte de uma ordem religiosa, né? A gente tem muito assim, ordem religiosa, a gente enxerga muito as monjas, enxerga muito os freis, e a gente se dá conta que a gente também participa dessa ordem, né? Então, da gente também ter essa caminhada dentro da ordem, cientes de qual o nosso papel dentro dela. Eu acho isso bastante interessante da gente refletir. Dessa maneira, assim, acho que a maneira também que é uma coisa que eu sempre levo, que eu gosto muito, aquela música resume, como eu falei, né? Que a gente tem esse papel, tem o nosso trabalho, a nossa obra dentro da ordem, mas a gente não faz nada sozinho. A gente tem que andar em comunidade e andar juntos, né? Eu acho que isso é o que importa para nós. Então, assim, seja quais forem os desafios, sejam quais forem as coisas que a gente tem que fazer para levar adiante o nosso carisma, que a gente sempre ande junto, né? Isso. Amém. Obrigado, Marta, pela partilha, pela oração, né? O Paulo também, né, que fez essa reflexão.
E eu estava vendo aqui, olha, deve ter acontecido por causa do encontro provincial lá dos freis hoje, né, da Assembleia Provincial deles, talvez o deslocamento, a viagem, algum imprevisto com o Frei Everton. Eu até mandei uma mensagem para ele agora. Eu tentei ligar aqui também, não atendeu, mas assim, então a gente, acho que inverte, então, deixa eu fazer, então, a palestra de amanhã eu já adianto agora. Tá. E aí ele prossegue amanhã. Ele a gente fala combina com amanhã. ele. Combina com ele até amanhã. Mas deve ser, provavelmente, porque o Frei Anderson mandou uma mensagem agora falando que está no deslocamento para Curitiba, né? Que amanhã ele já vai estar em Curitiba, aqui participando com a gente, né? Uhum. Então tá. Mas o Frei Everton está por aqui, né? Por enquanto, exatamente. Mas amanhã ele já vai estar em Curitiba. O Frei Anderson, desculpa, o Anderson. Não, e o Everton está em Porto Alegre, não. Pois é isso que eu estou estranhando. Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu acerto aqui. Eu até ia pedir para alguém compartilhar para mim aqui, mas de repente eu acerto aqui, né? Tudo aqui, ó, tela inteira. Ó, compartilhar. Eu até consegui aquela hora, a única coisa que na hora que eu testei, eu apaguei, eu tirei a página, fechei, por isso... Deu certo, Cora, se parecendo Deu, né? Ó, como o tema era assim, o desafio, que a gente conversou, então o tema era os desafios da OCDS a partir do capítulo geral, porque o Frei Everton foi no capítulo e tal, então está toda essa questão, né, a Assembleia Provincial dos Freis também foi relacionada com o capítulo, né? Aí o tema que eu preparei foi esse aqui, olha, sobre a contribuição da OCDS para a nova evangelização, desafios e perspectivas diante da secularização. Esse tema foi o seguinte, ele é um tema muito inspirado nessa questão da nova evangelização, com esse recorte da secularização, mas pensando na OCDS. Foi um tema que eu fiz, a primeira vez que eu trabalhei esse tema foi num seminário que teve relacionado com sociedade e religião aqui em Curitiba, na época do sínodo da nova evangelização. E naquela época que o Papa Francisco estava assumindo tudo do documento da alegria do Evangelho. E o que aconteceu? Quando teve o capítulo geral, eu fiz essa releitura a partir de todos esses estudos aí da nova evangelização, colocando também a questão do capítulo, né? E eu acredito, assim, muito do que eu vou falar, eu imagino que é para vocês, assim, se identificarem ou refletirem para verem se tem a ver com o que está acontecendo na comunidade de vocês, na família de vocês, na realidade de cada um de vocês, para justamente a gente poder ir compartilhando. Eu imagino, assim, que nova evangelização, secularização, já são temas que de uma forma ou de outra participam, que a gente já tem relação, mas é só uma forma que eu vou mostrar para ver se ajuda assim, a ampliar um pouco, a abrir o horizonte a partir da nossa realidade de província, o CDS. E aí o capítulo geral, né, que aconteceu na virada ali de agosto para setembro, em Roma, né, um grande momento eclesial da ordem, mostrou essa dimensão internacional, né, representantes aí dos vários países, né, para escutar, né, o que o Espírito diz às igrejas, discernindo os sinais dos tempos, para ser testemunhas, né, de Cristo, né, no mundo inteiro. E nossa província, Nossa Senhora do Carmo, foi representada pelo Frei Everton, nosso provincial, e pelo Frei Ari, que está lá na missão, lá no Pará. E o Frei Ari enviava mensagens todo dia, né? Pelo menos para mim, eu repassava ali no grupo ali da província no WhatsApp, né? Aquele resumo diário que ele fez. E depois a gente fez aquela notícia resumida no blog, né? Contando tudo ali. E como resultado do capítulo, teve a eleição do novo padre-geral, né? Que todo mundo sabe, Frei Miguel Marques Calha. E os definidores gerais, né? Do Carmelo, Frei Marim Martínez Larios, para a América Latina. E um momento muito marcante foi quando os freis capitulares foram encontrar com o Papa Francisco no Vaticano, né? Então teve uma mensagem do Frei Miguel, em nome da ordem, para o Papa, e o Papa respondeu falando para a ordem, né? Sobre os desafios da ordem, né? E a partir desse conselho, depois disso, teve a mudança do Frei Delegado Geral para o CDS, que não é mais o Frei Alzini,
e o novo Frei já está participando num grupo WhatsApp aí com os presidentes da OCDS aqui da América do Sul também, a gente está acompanhando aí. E assim, a minha inspiração muito para falar hoje para vocês é muito a apresentação do Frei Everton lá em Roma. Como a gente teve acesso ao texto dele, né? Então, o texto dele, principalmente quando ele fala da OCDS, é o que me deu a luz, assim, para pensar a contribuição da OCDS, porque essa reflexão nossa, como carmelita, sobre a nossa identidade de carmelita descalço secular, ela faz parte dessa nossa dinâmica, né? A gente está sempre repensando, revendo isso, até para amadurecer e viver melhor isso, né? E aí aqui as palavras do Frei Everton. A Edneia, lê para nós, por favor? Vai lá. O mundo moderno trouxe-nos a consciência de que estamos todos interligados e precisamos pensar as nossas atividades em redes. A declaração sobre o nosso carisma, 43, 44, aponta para esse horizonte quando afirma a mútua colaboração dos 3 ramos da ordem, frades, monjas, seculares. Nesse sentido, acredito que a contribuição dos carmelitas seculares é fundamental. Por meio deles, o carisma pode permanecer vivo e presente em lugares e situações que não conseguimos alcançar. Ao mesmo tempo, a incorporação e a vivência que eles fazem do carisma atinge de maneira mais eficaz a realidade de nossos contemporâneos. Então, assim, interessante assim, essa visão, né, que o Frei Everton tem aqui da OCDS, da importância da OCDS, da nossa participação, né, como carmelita descalços seculares, a contribuição que a gente tem a dar para a missão da ordem no mundo atual, né? Até assim como ele valoriza aqui, né, como ele fala, ó, atinge de maneira mais eficaz a realidade dos nossos contemporâneos, né? Então, a importância dessa nossa atividade, né, dessa nossa missão para a ordem, quer dizer, a ordem precisa de nós, desse nosso testemunho secular, né? Teve também um bispo carmelita descalço, Fray Osvaldo Escobar, de El Salvador, que apresentou no congresso, no capítulo geral, e ele, no discurso dele, ele falou sobre o CDS. A frase dele, como é que foi? Quer falar, Dina? Outro crescimento significativo está ocorrendo no Carmelo secular. Muitas províncias estão desenvolvendo um Carmelo secular renovado, no qual as antigas tradições marianas, como escapulário e novenas, também são importantes, pois são muito clássicas. Mas, com grande alegria, notamos que uma nova identidade, o CDS, está sendo formada, mais em sintonia com o legado de nossos santos padres. Então, esse bispo, ele falou muito nesse sentido, com muita esperança em relação à identidade da CDS, de como isso é importante, né, para o Carmelo, para a missão, para a divulgação do carisma, né, e a partir disso, dessa inspiração do capítulo, eu vou começar agora a falar dessa questão da secularização e da nova evangelização para a nossa CDS. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, não sei se vocês já pensaram sobre esse assunto, é mesmo até essa palavra. Nós somos Ordem Carmelita Descalça Secular. Esse nome, como o Frei Alzenir escreveu no livro sobre a promessa e os votos, ele veio na regra de vida de 1970, que foi oficializada em 1979. Então, porque antigamente era a ordem terceira e veio a ordem secular. Então, nós somos seculares, né? Só que tem uma concepção de secularização, que é uma concepção mais a partir de uma ideia iluminista, eliminando o sagrado, tirando a noção de religião, que é outra ideia. Então, eu vou falar para nós hoje o que nós somos como seculares e o que é essa secularização, né? Mostrando a contribuição que nós, como seculares, temos nesse contexto secularizado do mundo também, tá? Isso tudo a partir da inspiração da nova evangelização, que foi muito interessante porque teve o sínodo, né, da nova evangelização, e
logo no final do sínodo, na sequência, teve a renúncia do Papa Bento, e o Papa Francisco foi eleito, e ele teve que fazer o documento desse pós-sinodal da nova evangelização, que foi a alegria do evangelho, né? Então é muito interessante, né? Então eu vou explicar por que nós somos seculares. O que é esse secular nosso? O nosso secular, para quem é mais, assim, tem mais experiência e lembra do Sínodo dos Leigos de 1987, vai lembrar que teve um documento pós-sinodal, que agora a gente está falando bastante em sínodo, né? Então, estou puxando para esses documentos sinodais aí. Documento pós-sinodal de São João Paulo II, em 88, sobre os leigos, Christi Fidelis Laics. Até teve uma apresentação muito boa do seu Mário, uma vez, no encontro provincial, sobre esse documento. E nesse documento, e aquele momento, o que é interessante lembrar? Década de 80, o que estava acontecendo? Era 20 anos do Vaticano II. Então estava assim, um frescor, assim, ainda assim, o pessoal querendo aplicar, querendo entender, querendo interpretar. E o que o São João Paulo II falou, retomando o Vaticano II em relação aos leigos? Que ele diz, nós como leigos temos a mesma dignidade batismal dos padres, das outras formas de estado de vida, né? Mas a nossa característica é ter essa índole secular, é a forma como a gente vive a nossa vocação, a nossa busca à santidade, com a índole secular, que a gente vive no século, nas atividades terrenas e condições comuns, né, da nossa vida familiar e social. Aqui ele citou bastante a Lumen Gentium, ou seja, o Vaticano II. Então já teve essa definição da concepção de secular, do leigo como para o leigo, né, porque é a modalidade própria de nós, leigos, no Vaticano II. Então, teve uma atualização na nossa norma de vida, no nome da nossa ordem, a CDS, e a compreensão do nosso papel de leigo também foi sendo atualizada, como aconteceu nesse sínodo da década de 80. Abre aspas. Pode ler, Ednei, aqui, ó. Os fiéis leigos são pessoas que vivem a vida normal no mundo, estudam, trabalham, estabelecem relações amigáveis, sociais, profissionais, culturais, etc. O concílio considera essa sua condição como destinada a encontrar em Jesus Cristo a plenitude do seu significado. Isso. Então, assim, para nós, até tem um livro do Frei Patrício Adini que fala assim, O Mundo é Meu Carmelo, que é um livro que ele fala sobre a ordem secular, né? Então, assim, para nós, o mundo é o nosso ambiente e vocação, o ambiente onde a gente vai viver a nossa vocação cristã de fiel leigo, e no nosso caso, de carmelita descalço secular. Quer ver, Ednei? Vai continuar lendo esse trecho aqui, a vocação. A vocação à santidade deverá ser compreendida e vivida pelos fiéis leigos como sendo uma obrigação exigente a que não se pode renunciar, vivendo o seguimento e imitação de Jesus Cristo, no acolhimento das suas bem-aventuranças, na escuta e meditação da palavra de Deus, na consciente e ativa participação na vida litúrgica e sacramental da Igreja, na oração individual, familiar e comunitária. Amém. Então, assim, ali, ele conseguiu dar umas linhas gerais, né, desse caminho da santidade que a gente busca, vivendo os caminhos da bem-aventurança, no sacramento, a oração, o amor. E dali, e essa concepção de nova evangelização veio muito forte no papado de São João Paulo II, que ele teve até aquela expressão, ficou famosa, né? Nova no fervor, no método e nas expressões, apesar que você pode pegar assim, os precedentes já dessa ideia de nova evangelização, desde o Vaticano II, com o Papa São Paulo VI, na Evangelho Nunciandi. E para nós, aqui, o que eu estou chamando a atenção é esse concílio, esse sínodo, né, que eu estou citando aí, o Sínodo dos Bispos de 2012, que foi o tema seguinte: nova evangelização para a transmissão da fé cristã. E ele destacou, até nos documentos que foram preparando, falou do desafio de plano cultural e da secularização
o recorte que ele fez ali no sínodo foi assim, falando que a partir da secularização, que assim, resumidamente, quando a gente fala de secularização, seria essa ideia, né, de excluir o sagrado, sobrenatural e religião, ou até uma descristianização, mas tem vários sentidos, né? Desde nuances mais leves até nuances mais fortes, assim, né? Mas, assim, mostrando que é um desafio e que afeta as comunidades cristãs, logo vai afetar nossas comunidades também, especialmente os leigos, né? Então, assim, para tentar... Oi? Desculpa te interromper um minutinho. A dona Vera levantou a mão várias vezes. Eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Ah, faz favor, porque eu não estou enxergando ali. Então, me avisa quando tiver alguém. Pode falar. Tá. Dona Vera, fique à vontade. A Vera, opa. Oi, Vera, boa noite. Dona Vera, pode falar, dona Vera? Bom que a Vera conseguiu entrar aí certinho, né? Ela me mandou aqui uma foto. Ah, tá. Mas se ela chamar ali de novo, chama ela ali, por favor, então. Perfeito. Ou no final a gente vai conversando tudo isso aí também, Okay. Né? Mas assim, ó, se tivesse que dar assim uma definição dessa, mas só assim remontando. Então assim, eu fiz esse resgate ali do nosso capítulo geral do Carmelo. A gente entrou na questão ali desse tema, relembrou nosso papel, por que nós somos chamados seculares, que isso tem a ver com a nossa atividade como leigo, e aí agora eu estou falando da nova evangelização, né? Que a gente vai relacionar ali com a secularização, que foi uma resposta que o São João Paulo II teve na época também, né? De lidar com esse desafio, principalmente em relação à Europa também, mas aqui tem uma definição do Sínodo dos Bispos, daqueles documentos preparativos que eles estavam fazendo. Aqui, por favor. A nova evangelização, como fruto do Concílio Vaticano II, foi associada à participação dos leigos. Nova evangelização é sinônimo de renascimento espiritual da vida de fé das igrejas locais, início de percursos de discernimento das mudanças que afetam a vida cristã nos diferentes contextos culturais e sociais, releitura da memória da fé, assunção de novas responsabilidades e novas energias em vista de uma proclamação alegre e contagiante do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, então tem muito a ver com esse renascimento espiritual da fé, né? E uma forma de evangelizar, assim, com essa alegria que o Papa Francisco pede tanto, né? Da alegria do Evangelho, né? E outra citação, aqui é a capinha, né? Esse desenho aqui é a capinha do documento do preparatório, né? Que eles chamam de lineamenta, né? Mas, assim, que eu vou fazer uma outra citação, que dos aspectos que eles falaram foi essa da secularização. Então, vamos ver o que os bispos lá reunidos, lá em 2012, estavam pensando, um pouco antes, já se preparando, né? Estavam pensando, o que eles estavam pensando sobre esse assunto, né? Pode falar, já. Vivemos numa época de profunda secularização, que perdeu a capacidade de ouvir e compreender as palavras do Evangelho como uma mensagem viva e revigorante. A secularização enraizada de modo particular no mundo ocidental, fruto de episódios e de movimentos e pensamentos sociais que lhe marcaram profundamente a história e a identidade, apresenta-se hoje nas nossas culturas através da imagem positiva da libertação, da possibilidade de imaginar a vida do mundo e da humanidade sem fazer referência à transcendência. São expressões da chamada cultura do relativismo. Além disso, em causa estão sérias implicações antropológicas que colocam em questão a própria experiência humana básica, como a relação homem-mulher, o sentido da procriação. E da morte. Então, assim, a secularização, o jeito que ela aparece, assim, ela às vezes aparece como se fosse algo positivo, uma libertação, uma nova forma de imaginar a vida das pessoas, que vai libertar, para a pessoa não ter mais que se preocupar com a religião.
Então, assim, ela quer, às vezes, ser apresentada como algo positivo, né? Mas às vezes ela leva, assim, para um lado até de desclericalização, de secularismo, que seria uma degeneração até, né? Então, assim, é um tema, assim, desafiante, né? Às vezes a gente vê por aí de notícia, né? Às vezes vai ter, que nem falou, sentido da morte, né? Às vezes vê notícia de uma pessoa morre e aí não pede para não quero colocar símbolos religiosos, né, no velório. Então, assim, é uma forma de secularização, né? Tira símbolos religiosos. Então, assim, tem vários sentidos disso na história. Se você for pegar lá na história, começou assim num sentido mais assim até de desapropriar, quando acontecia na Europa alguma situação assim, dizer desapropriação de algum terreno religioso, alguma propriedade religiosa que ia ser parte do governo. Pegar uma situação extrema lá, sei lá, quando Napoleão lá ocupou o Vaticano, prendeu o Papa, aquela situação toda lá, foi um momento de secularização de algumas posses da igreja e tal. Depois, com o tempo, isso foi criando um sentido mais social, e do século XIX para o século XX, com algumas filosofias aí, falando até mais declaradamente, assim, de temas como morte de Deus, tudo foi entrando cada vez mais na cultura e no pensamento, assim, no geral, né? Mas é um desafio que vem de tempos, tá? Então, assim, não é algo... Tanto que você for ver, você vai encontrar referências a essa questão desde o Vaticano II, vai encontrar no São João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, etc., né? Citando aquele documento de São João Paulo II sobre os leigos ainda, ele tem uma citação interessante até sobre a secularização. Como não pensar na persistente difusão do indiferentismo religioso e do ateísmo nas suas mais variadas formas, particularmente naquela que hoje talvez é a mais espalhada, a do secularismo? Embriagado pelas conquistas prodigiosas de um progresso científico-técnico e, sobretudo, fascinado pela mais antiga e sempre nova tentação de querer tornar-se como Deus, através do uso de uma liberdade sem limites, o homem corta as raízes religiosas que mergulham no seu coração. É verdadeiramente grave o fenômeno atual do secularismo. Não atinge apenas os indivíduos, mas, de certa forma, comunidades inteiras, como já observava o concílio. Então, esse lado do indiferentismo religioso, como eu falei, às vezes é apresentado assim, provocando uma certa atração, e às vezes vai entrando nos indivíduos, nas comunidades, né? Até porque nem sempre é apresentado como algo agressivo, às vezes assim, não é apresentado como se fosse um desafio, às vezes como algo que até atrai, que parece interessante, mas vai pouco a pouco entrando, né, na forma da consciência humana, vai deixando o ambiente secularizado, e a gente tem que cuidar, né, para a gente não entrar também nesse clima de relativismo, individualismo, neopaganismo, né? Nós, como seculares, a gente vai tentando retomar de modo equilibrado essa presença divina no mundo, né, de alguma forma, né? E aqui uma citação do Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, já mais recente, ó. Edné? O processo de secularização tende a reduzir a fé e a igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo. E tudo isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão vulnerável às mudanças da adolescência e juventude. Quer dizer que os adolescentes, os jovens, seriam mais afetados, que estão com a cabeça assim, mais aberta, né, para isso. Mas assim, essa questão da formação ética, dos documentos dos papas, você vai ver assim que eles falam assim, quando se tenta se excluir Deus da sociedade, isso afeta o ser humano, e afeta a concepção do ser humano. O ser humano também tem uma distorção na concepção do ser humano. E a gente vai voltar e falar disso mais para frente ali, para mostrar que talvez seja justamente por aí um dos caminhos que a gente pode lidar com essa situação. Então, assim, você teve o sínodo
sobre a nova evangelização, teve essa referência ao tema da secularização, e que eu falei, quem que teve na sequência a renúncia do Papa Bento, e na sequência, quando o Papa Francisco já assumiu, ele já veio com um documento que ele pegou a partir das reflexões do sínodo e fez um documento, a Alegria do Evangelho, que nas palavras dele teve um significado programático para o seu papado, que foi muito interessante. Daria para falar, eu acho até que nas comunidades é até interessante depois ler esse documento da Alegria do Evangelho, aprofundar, vale a pena até para conhecer e entender o que o Papa Francisco está fazendo, mas que eu selecionei alguns itens só, que ele fala muito da alegria do Evangelho, que é o título, ele fala muito desse simbolismo de abrir as portas da igreja, no sentido da evangelização, da abertura. E fala assim, é interessante que ele fala dos leigos, ó, dá um puxãozinho de orelha, aquele estilo, né? Tem referência aos leigos também, ó, que ele diz, ó, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Isso aqui ele está falando, ele usa a expressão preguiça egoísta, pensando assim no sentido de compromissos mais longos, tipo, às vezes para pegar um catequista na paróquia, que você sabe que o catequista vai assumir a turma aquele ano inteiro. Na visão dele já estava começando a ficar um pouco mais difícil para pegar isso, né? Claro que no nosso caso da CDS a gente tem o desafio não só de uma catequese de um ano inteiro, mas a gente trabalha muito com triênios, né? Então, nossos compromissos, eles sempre puxam para esses 3 anos aqui também. Mas é interessante nesse documento que o Papa Francisco, ele abre muito para os desafios do mundo contemporâneo, ele aprofunda bem, assim, questão social, política, cultural, etc. Assim, ele tem um capítulo inteiro sobre os desafios. Eu, no caso, aqui estou só triscando aqui, lidando com essa questão da secularização, né? Mas ele vai muito além do que isso, lógico, né? E ele fala dos leigos, é interessante, assim, como que ele toca, para nós que somos CDS, né, estamos aqui no encontro provincial, o toque que ele dá para nós leigos, que ele diz, nós somos a maioria da igreja, e nós temos, ele está percebendo que os leigos estão tendo mais consciência de sua missão de leigos, né, aqui no Brasil nós tivemos recentemente esse ano do leigo, aqui para a CNBB, né, então ele diz assim, que tem vários leigos, que de repente até poderia ter mais leigos, no sentido do católico engajado, né, no apostolado, na igreja, mas que, assim, que ele acha bonito, assim, esse sentido de comunidade, a fidelidade ao compromisso, né, mas ele como Papa, o que ele queria que, assim como a gente tem, quem já tem, que nem nós, a participação nos ministérios de leigo, na CDS, na paróquia, etc., que conseguisse penetrar esses valores cristãos no mundo social, político e econômico, né, quer dizer, na medida que nós católicos participamos da sociedade como leigos, a gente tem que mostrar, testemunhar esse nosso jeito de ser católico, nessa espiritualidade, na nossa atuação na sociedade também, né? Só que eles querem um desafio também, né? Você formar os leigos e as categorias profissionais, intelectuais, nessa perspectiva, é um desafio pastoral que provavelmente vai continuar desafiando, né? Então é isso. Então, assim, tem o desafio da secularização, mas para nós, assim, isso não é motivo para ver com pessimismo ou se preocupar. Isso aí é questão até da gente redescobrir nossas experiências cristãs, carmelitas fundamentais, né? E viver mais profundamente essa nova evangelização de acordo com o nosso papel de leigo, né? Nós que estamos aí no ambiente do mundo, né? Do século I, né? Estamos lidando muito com contextos que a gente está não só crentes, que nem agora nessa reunião aqui, nós somos católicos, somos carmelitas, mas assim, no nosso dia a dia, no nosso geral, a gente vai encontrar várias pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? Eu mesmo, no meu ambiente de trabalho, acredito que a maioria não vai ter a fé católica ali no setor que eu trabalho, né? E os que têm também nem sempre fazem questão de manifestar isso. Então, assim, nós, como leigos, atuando no mundo, a gente vai levar a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa espiritualidade em contextos que, às vezes, o padre, a monja não vai poder ir, né? Claro, pelo estado de vida deles. E às vezes, tem uma oportunidade da gente dar esse testemunho também. E aí, a dica que veio do sínodo da nova evangelização, que o Papa Bento destacou na época, foi o átrio dos gentios, que é o seguinte, o pátio dos gentios também se fala. É uma forma assim,
a gente encontra com pessoas que não têm a fé católica. Então, o que vai acontecer? Mas essa pessoa, por ser humana, ela também está lidando com as questões sérias e profundas que todo ser humano passa, relacionado com vida, morte, decisões da vida, né? Busca da felicidade. Então, tem várias situações que tem em comum. Então, a gente vai dialogar como um ser humano, conversando com o outro. Nosso caso, claro, que aqui a gente tem toda a questão de uma língua em comum, cultura em comum, que pode facilitar também. Mas, assim, a gente vai aproveitar esses contatos, essas questões em comum, questões profundas e sérias, que a gente pode mostrar que o fato de ser cristão, o fato de ser católico, o fato de ser carmelita, ajuda a encaminhar essa questão de uma forma que vai provocar um interesse das pessoas que não têm a fé, que é esse que é o pátio dos gentios. Essa ideia, assim, se alguém não tinha escutado falar ainda, é assim, diz que no templo judeu, lá da época de Cristo, no templo de Israel, lá em Jerusalém, tinha um lugar, esse átrio dos gentios, que era até onde o gentio não judeu podia ir. Então a ideia é essa, quer dizer, às vezes a pessoa que não tem a fé católica, ela vai compreendendo a nossa fé, nosso pensamento até um certo ponto. Tem um ponto que ela vai, a partir dali, ela ainda não foi. Então, naquele ponto que ela está, é o ponto que a gente pode colocar essas questões. Então a gente vai se abrindo para o ambiente secular, para o ambiente do mundo que a gente está, mas sem perder os fundamentos da nossa fé, né? E dialogando. Então, aí tem um ponto aqui do documento do Papa Francisco, que eu achei muito interessante, que quem talvez tenha lido o documento inteiro vai lembrar, mas assim, eu achei que vale a pena destacar, que é o seguinte, ele diz, a explicação do Papa Francisco sobre nova evangelização no documento Alegria do Evangelho. Ele diz assim, tem 3 formas de lidar com a evangelização, com a nossa pastoral, com a nova evangelização. Então, a primeira forma é a seguinte, que é o que nós estamos fazendo hoje. O que nós estamos fazendo hoje aqui? É um encontro de carmelitas seculares, é o nosso encontro provincial, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui para quê? Para animar nosso coração, para se reunir, para a gente se alimentar, o que a gente faz quando vai na missa, quando a gente tem uma atividade na própria paróquia, né? Então, assim, nós temos a nossa fé católica, cada um de vocês, né? É uma fé sincera, uma fé que tem as nossas intensidades, cada um vai ter uma forma de exprimir. Nós, como carmelitas seculares, vamos ter uma forma carmelita, né? E o que acontece? A gente tem momentos como esse, que é uma pastoral, para que nós, na fé que a gente já tem, na vivência que a gente já tem, espiritualidade que a gente já tem, aprofundar mais. Isso aqui até alguém falou um dia, não, quando a gente faz os encontros assim, quando a gente faz encontro dentro da própria igreja, é quase que a gente está pescando dentro do aquário, né? Quer dizer, a gente já é um conjunto de pessoas que tem vários pontos em comum, então facilita um pouco esse intercâmbio, essa amizade, né, que a gente tem, certo? E assim, ajuda a gente para corresponder, para viver melhor, aprofundar essa vivência. Tem um segundo ponto, que também cada um de vocês vai reconhecer, provavelmente vai ter situações assim, que é o seguinte, é quando você vai lidar com pessoas que foram batizadas, tá? E aí tem, na minha família tem, na de vocês tem, provavelmente vai ter, mas que não, em algum momento, não quiseram mais viver aquelas promessas e exigências do batismo. Se você perguntar para elas vão falar, não, eu não me sinto católico, eu não sou mais católico, não sinto mais a fé, não tenho a fé no meu coração. Então, tem essas pessoas também que já estão um pouco afastadas da fé. A gente tem esse desejo, a gente queria até que acontecesse, que eles voltassem a ter essa alegria da fé, que voltassem a se comprometer com o evangelho, e a gente tem essa amizade com eles. A gente, claro que não força, né? Mas a gente está solícito, a gente está disponível, e também é uma forma, é um desafio de evangelização também, né? Pessoas que se afastaram em algum momento, elas receberam lá o batismo, até outros sacramentos, e depois se sentem afastadas da fé. Então, que nem eu falei, eu imagino que cada um tem essa situação na sua família, no seu contexto, etc., né? Tá. E, finalmente, tem um terceiro nível de evangelização, e aí está mais explicitamente relacionado à nova evangelização, que é você evangelizar, levar o evangelho para quem não conhece Jesus Cristo. Imagina se uma pessoa que realmente nunca ouviu falar de Jesus Cristo, se você tivesse que explicar os fundamentos da nossa fé
católica, a fé cristã. Então, isso pode acontecer com as pessoas que nunca mesmo ouviram falar, ou até pessoas que sempre recusaram ouvir falar, que sempre tiveram uma atitude de recusa. Não, eu já tenho aqui uma outra evangelização, então eu nunca quis ouvir falar de cristianismo, porque eu não preciso, eu já tenho a minha outra fé aqui, né? Então, assim, quando você vai pensar sobre essas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, talvez até eles estão buscando de Deus de alguma maneira, né? Às vezes são pessoas que estão em países que teve uma tradição cristã, que meio que se apagou, às vezes acontece, né? Então, assim, mas eles também têm o direito de receber o evangelho. E nós, como os cristãos, se a gente sente essa convicção da fé, a gente vai sentindo esse interesse, essa alegria de evangelizar e até o dever de evangelizar. Então, a gente não vai excluir ninguém, nem a pessoa que já está vivendo a fé, nem a pessoa que recebeu a fé, mas se afastou dela, e nem a pessoa que nunca recebeu a fé. Para todas as pessoas também têm esse direito, e para todas essas nós teríamos essa abertura, essa possibilidade de indicar. Por quê? Porque para nós é uma alegria. Para nós, que somos carmelitas seculares, eu imagino que também seja assim com vocês, se eu não tivesse Cristo, se eu não tivesse a fé, se eu não tivesse os sacramentos, para mim minha vida não ia ter sentido. Então, o que dá alegria, o que dá sentido para a minha vida é justamente ter essa fé, é ter essa espiritualidade, porque senão, né? Então, assim, quando a gente tem alguma coisa boa, a gente quer partilhar com os outros. Apesar que, como diz o Papa Francisco, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração, né? A gente quer atrair as pessoas de alguma forma. Agora eu vou falar de nós, carmelitas seculares, aqui para já encaminhar para uma conclusão. Eu quero lembrar um documento, o pessoal vai lembrar, assim, quem estava na virada do milênio, de 99 para 2000, São João Paulo II, ele estava muito entusiasmado com essa virada do ano 2000, ele fez um documento, uma carta apostólica, Novo Milênio in Neunte. E eu achei curioso que ele cita São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, e ele fala assim, tem um sinal dos tempos, que nos traz uma exigência de espiritualidade profunda que supere as inseguranças da secularização, né? E aí agora eu quero que vocês pensem. Eu pensei em meus exemplos aqui da minha cabeça, mas eu imagino que se fosse vocês iam pensar exemplos diferentes. O que no nosso carisma de OCDS nos ajuda nesse despertar religioso de um mundo que está tendo essa marca da secularização? O primeiro ponto é a formação. Quer dizer, a formação que a gente recebe na comunidade. Alguns de vocês são formadores, né? E que está para o mundo inteiro aqui orientada pela Ratio Institutiones, né, de 2009. Ela tem os princípios formativos para a nossa dimensão humana, cristã e carmelitana. Então, assim, isso não deixa de ser o que foi colocado ali, e quando a gente busca a formação carmelita secular, não deixa de ser uma forma de atender o que São João Paulo II falou em 2001, que foi, é preciso que a educação para a oração se torne, de qualquer modo, um ponto qualificativo de toda a programação pastoral. Ou seja, não é só porque nós somos carmelitas seculares. Todo católico, toda pessoa que vai para uma atividade pastoral, ele tem que, de alguma forma, buscar essa educação para a oração, buscar se aprofundar na oração, viver melhor essa oração. Então, você vê, lembra que eu falei lá do começo o que é ser secular? Secular para nós é ter uma vocação eclesial, testemunhar o Carmelo Teresiano na oração, na escritura, na liturgia. É um compromisso apostólico, né? Interessante, que é a vivência de leigo, né? A concepção de leigo. Então, uma das formas de fazer isso é pela formação, de modo geral, e o que está orientado na Ratio Institutiones, né? Agora, outro instrumento, acho que até a Marta no começo estava falando de Santa Teresa, atualidade de Santa Teresa. E eu, assim, para mim, uma coisa que chamou muito atenção na época foi aquela centenário do nascimento de Santa Teresa, de Jesus, que foi celebrado em 2015, só que a ordem, como um todo, preparou com muita antecedência, vocês vão lembrar, desde lá de 2009, 2010, começou bem antes. Aqui em Curitiba, né, o pessoal vai lembrar, a gente leu os livros de Santa Teresa, se preparou, né? Então, assim, Santa Teresa, nossa Santa Madre, ela nos ajuda a renovar nossa consciência de missão carmelita descalça para se aproximar de uma outra forma, né, desse contexto cultural e religioso em cada comunidade, né? E naqueles documentos,
quando a gente pega para ler com calma o que tinha nesses documentos do Centenário de Santa Teresa, tinha claramente essa afirmação da mística experiência de fé como resposta ao desafio de secularização, né? E até é meio paradoxal, se vocês forem ver, que tem esse lado secularizado de afastamento da religião, até de Deus, mas tem também um despertar religioso buscando respostas espirituais para as inquietações humanas, né? Então, abre aspas, aqui é uma citação desse documento da Ordem do Carmelo de 2009. Vai lá, Dina. Uma exigência de espiritualidade como um dos sinais de nosso tempo, que está pedindo uma espiritualidade dinâmica e profunda, de raízes evangélicas e de dimensões místicas, capaz de afrontar e inseguridade e as incertezas de nossas circunstâncias. Atuais. Ou seja, uma espiritualidade profunda, puxando para a mística, para os valores do evangelho, vai poder lidar com essas inseguridades e incertezas da circunstância atual, e que a gente falou, da secularização, né? Então, se fala ali de crise de fé, da questão da identidade humana, e assim, o argumento-chave aqui, para a gente não ir muito longe, que Santa Teresa vai longe, né? Mas assim, a gente pode pegar sobre vários aspectos até, mas é a questão seguinte, a nossa espiritualidade carmelita, ela tem um lado antropológico humano muito profundo, aberto para transcendência, um eu aberto para Deus, para que o transcende, né? E o que eu entendi? Eu entendi que essa ideia, essa experiência, essa vivência de Santa Teresa, né? Que ela vai ter principalmente lá no Castelo Interior ou Moradas, isso vai responder, claro que ela respondeu séculos antes, mas é uma resposta para essa busca de dignidade humana que está no Vaticano II, documento Gaudium et Spes, de 1965. Olha o que o Vaticano II pediu, e aí vocês vão ver comigo se Santa Teresa não ajuda a responder isso. Ó, abre aspas, vai lá, Dina. A razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus. É desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, e por ele, por amor constantemente conservado, nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Ou seja, de acordo com o Vaticano II, a dignidade humana está nessa vocação à união com Deus. Ou seja, se não tivesse essa união, com essa possibilidade em cada ser humano, em cada um de nós, em todo ser humano, mesmo aquele que ainda não conhece a fé, essa possibilidade da vocação à união com Deus, não teria essa mais sublime razão, teria outras formas de dignidade humana, mas não a mais sublime, de acordo com o Vaticano II, que é essa possibilidade, essa vocação, esse chamado que nós temos para nos unir com Deus, né? E então, assim, Deus nos chama para conversar com Ele, para dialogar com Ele, para se unir com Ele, né? É até curioso lá, que aquela citação do São João Paulo II que a gente fez, você viu? Ele diz, não é só a questão que todos somos chamados para a santidade. Ele diz mais ainda, ele diz que todos temos praticamente uma obrigação para nós buscar essa santidade. E assim, se a gente quer conhecer a verdade do que nós somos, aqui de novo essa frase do Vaticano II, ó, você só vai conhecer plenamente a verdade do que a gente é, do que se é, quando reconhecer esse amor de Deus, se entregar para o Criador. Ou seja, tem algo no ser humano que precisa de Deus, no seu mais profundo. E nós, como leigos, como carmelitas seculares, podemos dar essa ajudinha, pegando a inspiração de Santa Teresa, para que as pessoas possam encontrar essa realização humana, essa felicidade, né? E aí nós temos essa contribuição para entrar nesse átrio dos gentios, no pátio dos gentios, com a nova evangelização, com essa nossa espiritualidade carmelita, né? Desse castelo da morada divina, tendo a inspiração da experiência de Santa Teresa, né? Que ela falava lá que dentro do ser humano tem um castelo todo feito de diamantes, refletindo uma claridade brilhante, cristalina, com as moradas, e onde Deus pode encontrar seus deleites, né? Então, é muito bonito, né? Isso, e é uma realidade muito profunda, e acho que nos inspira para ter essa alegria de levar isso adiante. Pessoas que não conhecem isso, de repente, podem, por nosso meio, ter essa possibilidade de vir a conhecer
e aprofundar e viver melhor a sua vida espiritual e ser até mais feliz com isso, né? Assim como Santa Teresa lamentava que muitos na época dele nem sabiam que tinha uma alma, também é lamentável, né? Que as pessoas conheçam a alma humana, esse castelo interior, apenas por ouvir falar, sendo que todos nós temos esse chamado para viver essa união com Deus de alguma maneira, né? Aqui, mais uma citação de São João Paulo II, relacionado com essa questão da oração. Se a Edneia puder ler para nós aqui, ó. Seria errado pensar que o comum dos cristãos possa contentar-se com uma oração superficial, incapaz de encher a sua vida. Sobretudo, perante as numerosas provas que o mundo atual põe à fé, eles seriam não apenas cristãos medíocres, mas cristãos em perigo. Ou seja, para o São João Paulo II, o cristão que se satisfazer com uma oração superficial, não é só assim que vai ficar faltando algo na vida dele. Ele vai estar em perigo. Não só porque isso ele está falando, é uma carta apostólica para o mundo inteiro, não foi só para nós carmelitas seculares. Ele está dizendo o seguinte: o católico que não está, que tá achando que só uma oração superficial é suficiente, ele já está em perigo. A fé dele vai sofrer algum tipo de risco que ele precisa tentar se defender, tentar se proteger, aprofundando a sua oração, porque isso é um risco, né? Então é isso. Então, para mim, assim, a gente pode aprender muito com o Castelo Interior, com Santa Teresa, né? Lógico, sempre, né? Mas, assim, para realmente, nesse sentido de saber quem somos. Santa Teresa, ela comenta, olha, seria um grande sofrimento olhar para si mesmo, ver apenas um corpo, ignorar o valor da alma, ignorar que Deus pode habitar no interior da alma, né? Imagina você receber um cheque de uma altíssima quantia e não saber o valor que você pode depois depositar e realizar esse valor. Então, assim, a gente já tem essa abertura, como Carmelita Secular, a comunhão divina, mas isso é algo muito importante, eu penso, para esse sentido de nova evangelização, para lidar com esse contexto secularizado, né? Então, para levar essa mensagem da oração, do autoconhecimento, né? E descobrir uma identidade humana num nível de dignidade mais profundo que cá entre nós falta a cultura contemporânea, né? Então é isso, gente, ó. Terminando, eu acho que o horário já está interessante aqui para a gente avançar e vocês poderem comentar e aprofundar o que cada um entendeu. É isso, termo secular tem vários sentidos, né? Mas, assim, no Vaticano II, ele foi associado com os leigos na vida na igreja, evangelização, e nossa ordem, né, ganhou esse nome de Ordem OCDS, Ordens Carmelitas Descalços Seculares, e a gente está vendo tudo que está acontecendo na sociedade, a gente não pode cruzar os braços, não pode se fechar, mas como diz o Papa Francisco, né, a igreja tem que estar aberta para poder testemunhar essa presença central de Jesus Cristo, que dá o sentido para a nossa vida, essa alegria, né, desse encontro com Ele, que a gente vai tendo essa convicção cada vez maior para querer testemunhar, para querer evangelizar, para querer levar adiante, com cada vez mais audácia as culturas atuais. E assim, acho até que também foi comentado ali no começo, e é muito do que a gente está fazendo aqui como encontro provincial. Essa vivência, esse encontro com Jesus não pode ser só individual, mas ele é incentivado pela igreja, ele vai ser complementado, quer dizer, quando a gente faz isso junto, que nem nós fazemos isso como carmelitas descalços seculares. Quando a gente faz isso, a gente tem toda aqui uma ordem, né, que nos ajuda, que nos apoia para buscar esse bem comum. Então, assim, é uma forma de superar esse individualismo, é uma forma de um ajudar o outro, de ter essa amizade, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Tentando ser essa escola autêntica de oração. E aqui uma frase do Papa Francisco, lê para nós, Edneia, por favor. O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais. Quer dizer, dessa experiência de Deus que cada um de nós tem, isso é um incentivo para ter esses vínculos interpessoais.
Até nessa alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz, é uma alegria também você ser parte de um corpo, de uma organização, de ter esse grupo, de ter uma comunidade, isso dá uma alegria. E ele diz assim, a gente falou de desafios, mas não é para ficar pessimista, não. Não deixemos que nos roubem a esperança. Pelo contrário, nós, carmelitas seculares, sejamos sinais da esperança. Uma comunidade que mantém-se fiel, que persevera, é um dom do Espírito Santo para a igreja, né? Mostrando como é uma possibilidade real viver a fé cristã, né? E aqui mais uma frase do Papa Francisco, Edilene. A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá nos tirar. Os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-los como desafios para crescer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A nossa fé é desafiada a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Isso, o Papa Francisco ele é bem realista, assim, né? Então, assim, nem tudo é trigo. Tem trigo e tem joio. Nem tudo é graça, tem o pecado, mas onde abundou o pecado, abundou a graça. Nós temos dificuldades, mas assim, isso não é, uma coisa é você sentir um momento de cansaço, outra coisa é você abandonar de vez. Então, assim, cada um vai ter seu momento de cansaço, de fraqueza, mas estamos aqui uns com os outros justamente para dar esse empurrãozinho, para dar esse incentivo e para não deixar que nos roubem as esperanças. E lembrar, nós como ordem secular, o CDS, é uma oportunidade para nós leigos, né? Para se integrar mais ainda no movimento da igreja evangelizador, claro, com o nosso carisma carmelitano. E a espiritualidade teresiana tem esse diferencial desse autoconhecimento em Deus no castelo interior, reconhecendo a dignidade humana num sentido bem mais profundo e muito interessante para a nova evangelização e para o átrio dos gentios, né? Para essa conversa com todo ser humano que busca a felicidade, né? Então, nós, como carmelitas seculares, mostramos com o nosso testemunho uma oportunidade, né? Para lidar, para dialogar, para evangelizar esse mundo secularizado e relativizado. Mostrar uma forma alegre e autêntica de viver a fé cristã. E aqui a minha conclusão é com a frase do Frei Everton, que ele fala da renovação espiritual do Carmelo, lá em Roma, que ele falou. E ele mandou mensagem, acho que amanhã ele vai retomar esses temas aí do capítulo e tudo, mas assim, essa frase dele é interessante aqui, ó. A renovação da ordem é obra do Espírito Santo. É ele que faz nova todas as coisas. Na chama de avivo de amor, São João da Cruz exortava: advirtam tais guias espirituais de almas e considerem que o principal artífice, guia, inspirador das almas em semelhante obra é o Espírito Santo, e não eles. Se o Espírito Santo é o promotor de toda a renovação espiritual, então a condição necessária para auxiliar nesse processo é buscar a docilidade necessária para seguir as inspirações, né? E aqui nós temos o desafio do cultivo pessoal, o resgate da dimensão contemplativa do nosso carisma, que nos permite a escuta obediente à inspiração divina. Então, quem quer colaborar com essa renovação espiritual da ordem, da província, da comunidade, da igreja, da sociedade, tem que buscar essa docilidade ao Espírito Santo. E aqui tudo que eu falei está lá nos documentos do Papa Bento XVI, do Vaticano II, Papa Francisco, São João Paulo II, documentos da ordem, São Paulo VI, Sínodo dos Bispos, né? Nossa Santa Madre Teresa. E para terminar, antes de abrir para o pessoal se manifestar, fazer a oração que está no final da Alegria do Evangelho, que é a oração a Maria, Mãe da Evangelização, pedindo esse dom de que realmente possamos contribuir, né, com a nova evangelização. Adné, reza para nós, por favor. Virgem Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida, na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria,
cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permaneceste firme diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a igreja evangelizadora. Amém. Amém. Alcançai-nos agora um novador de ressuscitados, para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal, pela paciência aí nessa noite de sexta-feira. Espero aí que tenham aproveitado e que a gente tenha se identificado, assim, né? Isso que eu falei sobre secularização, nova evangelização, sobre nossa ordem, corresponda, né, à experiência que vocês também têm. Mas se alguém puder partilhar e ver como que entendeu, assim, era só para abrir um horizonte. Eu imagino que vocês vão ter mais exemplos até sobre isso, né? Ideias, é interessante, assim. A Vera, né, que o Reginaldo comentou, não sei se ela está aí, se ela tinha comentado. Ela não está mais, tinha levantado, ela saiu da reunião. Dona Deolinda também tinha levantado a mão e saiu da reunião, tá, Carlos? Ah, tá. Que o Eu acho contexto... que elas apertaram por engano. Eu uma vez também apertei essa mãozinha, não sabia o que era. Mas é assim, tem essa secularização, a gente sente de diferentes maneiras, né? Não tem uma definição só do que é, tem vários sentidos do que é essa secularização, né? E tem essa busca dessa evangelização, né? Tá? Levar a presença divina, né? Para levar. Eu acho que a secularização não tem. A secularização que está falando hoje tem um sentido só, que é o relativismo, né? Eu quero viver liberdade e me escravizo, né? Em busca da liberdade, as pessoas negam a Deus, relativiza tudo. Eu me lembro uma vez um padre que está em crise e a gente conversava com ele tudo, até o sacerdócio, ele minimizou, relativizou, né? A obediência, a castidade, relativizava tudo. Isso é secularismo, né? As pessoas negam para não ter compromisso com aquilo. Negam a verdade para não ter o compromisso com a verdade, né? Hoje acontece muito isso. Não é só em relação à igreja. As pessoas acham que ser livres para fazer o que quer. Então não pode ter religião nenhuma. Não é só ser católico, não ter nada, né? E tem algumas, entre aspas, religiões que relativizam também. Deixa a coisa fácil. Já que você quer fácil, está aqui, vem para cá, né? Hoje nós vemos até
igreja aí que promove o gay, enfim, umas coisas que, tudo bem, não estou dizendo que cada um viva como queira, né? Mas, por exemplo, para ser católico, você tem que ter algumas coisas, né? E tem que aceitar os dogmas da igreja e a doutrina da igreja. Então, esse secularismo, né, que tanto preocupa a igreja hoje, está enfiado dentro da igreja, às vezes camuflado, às vezes até purpurado, até cheio de incensos e tanta coisa, né? Por exemplo, eu conheço um rapaz lá em Jacareí, que nossa terra lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, que ele diz que tem visão, né? O Marquinho, a gente conhece há muito tempo. E o Marquinho agora está pregando contra o Papa, contra a igreja, contra tudo, não sei por quê, né? Principalmente porque não reconhecem aquelas visões que ele tem lá. Só que enche, né? Nós tivemos lá semana passada e a gente passa pela Carvalho Pinto, pela estrada, a gente passa do lado do lugar do sítio onde ele que é o local das aparições. Aquilo estava lotado de gente, lotado, cheio de carro, de ônibus. Quanta gente indo buscar, né? Busca liberdade escravizando-se, né? É como o jovem que busca liberdade nas drogas, né? Que liberdade é essa que te escraviza, não é? Então, é isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, começa a aparecer falsos messias, falsas esperanças, falsas ideologias, sempre nesse relativismo, né? Para você ser quem você quer, do jeito que você quer, não se importando, principalmente não se importando com a outra pessoa, com o próximo, né? O que manda é a minha liberdade, né? O que manda, essa semana eu vi uma mãe, olha, o filho não pode ser contrariado. Nós não o contrariamos, o que ele quer fazer a gente deixa fazer. Então, se ele for ficar na escola, ele não pode ser contrariado, porque é assim que a gente quer educá-lo. Agora, então, veja, que mundo que está preparando, né? E isso nós fazemos até conosco mesmos. Então, a nova evangelização nos chama a vivermos. Nós temos que mostrar que somos livres de fato, porque amamos a Deus de todo o coração. Sabe, eu fico triste quando eu vejo, até quando mudam uma oração antiga, né, da consagração, por exemplo, a Nossa Senhora, que nós somos servos, seu servo. Hoje ninguém imagina, não pode falar servo. Por que não? Se essa servidão a Deus nos torna totalmente livres, é isso que nós queremos. Essa que é, e não a servidão do mundo. E nós temos tudo, né? Nós temos o menu, o cartão de crédito, o melhor restaurante, porque nós temos o Carmelo, que nos dá essa espiritualidade para sermos livres. Mas não com o rótulo, mas com a vivência. Vivendo. E viver a gente sabe que não é fácil, não é? Principalmente na caridade e na comunidade. Paulo levantou a mão. Quer falar, Paulo? Sim, seguindo o que o José Alcides falou, né? Eu lembrei que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falando com o Pai, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Ele fala assim: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, acho que o secular é exatamente isso, né? Você ter a consciência de que você
você é peregrino aqui. Você está no mundo, mas você não pode se deixar levar por essa secularização que o mundo quer imprimir em nós, né? E aí que está a importância da evangelização, né? Eu vejo, assim, que a igreja, esses pronunciamentos, esses textos do Papa, ele tem apostado muito no secular, né? Isso para nós deve ser motivo não de orgulho, de vanglória, mas um motivo da gente se sentir com a responsabilidade, né? Abraçar essa responsabilidade. É aí que entra a evangelização, né? Da gente procurar mostrar para o mundo porque muitas pessoas têm a ideia de que essa espiritualidade assim mais profunda, essa vida de espiritualidade é só para os religiosos, né? É só para os padres, para os frades, para os monges. E a gente tem que mostrar para o mundo que não, que é o desejo de Deus que todos vivam isso, né? Todos vivam essa experiência. Amém, obrigado aí, o seu José, o Paulo aí, obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Inclusive, irmão, aproveitando, falando sobre evangelização, o Reginaldo esteve falando comigo aí há alguns dias, e a gente está assim um pouco parado, mas a gente não esqueceu não, e a gente vai colocar em prática de dar uma incrementada, assim, de dar uma vida maior àquele canal do YouTube, né, da UCDS, colocar música ali, colocar, né, a gente está vendo ainda como é que vai fazer, inclusive peço aos irmãos sugestão, né, do que os irmãos gostariam que tivesse, de como poderia ser feito, né, estamos aí abertos, eu ainda estou aguardando, assim, eu estava planejando colocar alguma coisa, fazer um vídeo, e aí eu enviaria para ele, para o Reginaldo, ou para o Walter, não sei como é que vai ser feito, alguma coisa aproveitando São João da Cruz, que mês que vem tem a memória dele, né? Para poder ser, assim, digamos assim, o primeiro vídeo, né? Mas aí estamos aceitando sugestões, né? Aceitando e precisando de sugestões. A gente fazer o canal, como diz a juventude, bombar, né? Bombar. Para a gente divulgar mais a espiritualidade. Amém, não, com certeza, estamos na expectativa, né, Paulo? E até isso que o Paulo falou, é interessante, assim, que esse encontro provincial, justamente, até pelo jeito, como estamos em novembro já, né, assim, caminhando para o final do ano, apesar que ainda tem muita atividade planejada para o final do ano, mas, assim, é uma oportunidade também, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o ano, né, também, exatamente, aproveita, exatamente, a ocasião, né, estamos aqui representantes, né, das comunidades, alguma sugestão, assim, pode ser bem-vinda, né, esse ano teve bastante caminhada, né, teve a escola de São João da Cruz, com as reuniões, teve vários encontros virtuais, teve o Congresso São José, interprovincial, então, assim, teve muita atividade, interessante também, né, resgatar e já projetar também, né, faz parte. O Sidney ia falar alguma coisa? Eu achei que ele ia falar. Ia. E agora vou. Bom, boa noite para todo mundo. Vou pegar um pouco de carona no final do que o José Alcides falou. E o que me ocorre é que a nossa principal missão como seculares, num primeiro momento, é testemunhar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso mestre Jesus e o seu evangelho e os seus valores. Para que a gente possa testemunhar isso, é evidente que a gente tem que primeiro conhecer o que é o evangelho. A gente tem que estar... parece uma coisa meio óbvia, mas eu acho que às vezes o óbvio a gente precisa falar também, né? A gente precisa ser evangelizado, a gente precisa saber o que afinal de contas,
Jesus nos pede, né? E o que tem no Evangelho que a gente tem que testemunhar para o mundo, né? Não acho que a gente tem que pensar no mundo como o bicho papão, né? O mundo é uma... provavelmente várias pessoas já devem ter me ouvido falar várias vezes a mesma coisa. É porque eu realmente tenho muita convicção em relação a isso. Mas, assim, o mundo tem problemas. Mas não fosse pelo mundo e pelo homem, Jesus não teria se encarnado. E é a esse mundo e a esse homem pelo qual Jesus se encarnou que nós temos que também oferecer a nossa vida e testemunhar o Evangelho através desse. Travou? Travou. E às vezes questões técnicas, assim, né? Mas a imagem dele tá tão boa, né? Tá até observando, tá bem boa a imagem dele ali. Ficou bom. Eles falam que lá na região deles, voltou, a internet é meio ruim. Estão me ouvindo? Tá. Tá, vamos lá, prometo que serei breve. A primeira preocupação com o mundo é assim, que a gente não pode ser besta, tem que saber aonde está. A gente tem que entender a realidade, tem que saber as coisas que estão acontecendo, tem que ler as evidências, ou, nas palavras do concílio, tem que reconhecer os sinais dos tempos. E aí é que a gente vai viver, né? Então, é óbvio que a gente precisa estar no mundo, né? E esse é o primeiro motivo, conhecer para saber onde a gente está. E segundo, que eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui. Bom, e o segundo é porque a gente precisa ser profeta nesse mundo. Então, o Evangelho nos pede, né, a nossa vida como cristão, viver o compromisso do batismo inclui essa dimensão profética. E profeta também no sentido de denunciar aquilo que está errado, mas também no sentido de anunciar o próprio Deus e Jesus e o seu Evangelho, enfim. Então, a gente precisa conhecer o mundo, mas a gente não pode encarar, e a gente não tem que ser mundano, isso todo mundo vai concordar, mas a gente tem que ter noção de que a nossa vida e a nossa vocação como leigos e como seculares é estar no mundo, é isso que nos define como pessoas. E a gente não tem que... eu penso que tu ter uma visão assim, negativa do mundo nos dificulta, inclusive, que a gente consiga testemunhar, né? A gente vai ver problema em tudo, ver pecado em tudo, ver motivo para se apavorar em tudo, ver motivo para odiar em tudo. Então, eu não sei, eu tenho um pouco de preocupação com visões assim muito negativas. Até porque a gente pensa que assim o mundo hoje é muito ruim. Se a gente lê o que Santa Teresa escreveu, o mundo dela era muito ruim. Se a gente vê o mundo do tempo de Jesus, era muito ruim. O mundo sempre teve problemas, né? E eu não estou nem dizendo que ninguém... por favor, eu nem precisaria falar isso, mas eu vou falar para não ficar o dito pelo não dito. Acho que ninguém disse isso que eu tô contradizendo, mas de qualquer forma eu acho que é importante falar. A outra coisa que eu penso que a gente tem que testemunhar... Bom, eu falei nos valores do Evangelho, a solidariedade, a caridade, a gratuidade, a entrega. Tudo isso a gente é chamado a viver. E a gente tem que testemunhar esses valores. Aonde a gente estiver, né? Nós como leigos, no mundo, né? Mostrar para o mundo que a gente vive isso. E se a gente mostrar essas coisas, certamente seriam muito mais... O mundo seria melhor. E o nosso mundo, né? O ambiente que a gente está seria melhor também. Um outro aspecto que eu acho que é importante é assim, a gente é chamado fundamentalmente qual é a missão do caminho secular, né? A gente precisa testemunhar essa espiritualidade que a gente é convidado a viver. E a gente só vai testemunhar se a gente viver, né? Então, mais do que usar o escapulário, né? Ou mais do que a gente ter, assim, manifestações ou sinais externos, que eu acho que até são importantes, da nossa presença, do nosso compromisso com o Carmelo, a gente precisa viver esse compromisso, né? Viver as nossas promessas, viver a pobreza, a castidade, a obediência, as bem-aventuranças, viver a intimidade com Deus, dedicar a nossa vida, o nosso tempo à oração.
E aí, com isso, a gente certamente vai testemunhar essa espiritualidade, mais do que falar sobre os nossos santos, sobre os seus escritos, sobre as suas obras. A gente precisa viver aquilo que está ali. Claro que a gente precisa conhecer, né? Esse viver necessariamente inclui a gente saber o que a gente quer viver. E aí eu volto para a mesma coisa. Assim como a gente precisa conhecer o Evangelho e ter isso como parâmetro da vida, né? Como parâmetro da nossa vida, a gente precisa ter, sendo carmelita secular, a espiritualidade do Carmelo, a espiritualidade teresiana é o nosso parâmetro. A gente tem que estar com os olhos ali e vendo se a gente está vivendo aquilo ou não. E é evidente que eu penso sempre, né, de que o testemunho principal que nós temos a dar como carmelitas, o primeiro é a oração, é a experiência da intimidade com Deus. Não é a experiência necessariamente do arroubo ou da graça mística, mas a experiência da oração, do compromisso diário, de tudo que isso implica, né? Das renúncias que isso implica também, a gente pensa sempre, a gente às vezes pensa pelo lado negativo, mas isso nos traz benefícios também, né? A gente colhe o fruto dos dois lados aí, né? Tanto coisas que são difíceis, e são difíceis porque também são exigentes, a gente precisa empreender esforços e tal, é isso mesmo, mas a gente também tem momentos e tem situações e tem oportunidades em que coisas boas nos são ofertadas. Vou usar que nem o Carlos comentou, esse encontro que a gente está tendo agora. A gente está tendo a oportunidade de debater, de conversar, de se encontrar com pessoas que têm esse mesmo compromisso que nós temos, né? Que é difícil a gente encontrar também. A nossa vida, provavelmente ela é menos preenchida por pessoas como nós aqui do que por outras pessoas. E com elas a gente também tem que testemunhar essas coisas, né? E então, no primeiro momento, testemunhar essa vida de oração, e num segundo lugar, no meu entender, assim como pilar de testemunho de vida carmelitana, a nossa experiência como comunidades. As nossas comunidades precisam ser local, precisam ser testemunho do evangelho, da espiritualidade cristã, da espiritualidade carmelitana, etc. As pessoas que veem os nossos grupos têm que enxergar, aqui tem um grupo de cristãos, aqui que vivem o evangelho, que estão dispostos a assumir os compromissos que isso exige. E da mesma forma, aqui tem um grupo de pessoas que está disposto a caminhar junto, que está disposto a rezar junto, que está disposto a partilhar a vida, a enfrentar as facilidades, as dificuldades, e a gente precisa construir para isso um ambiente de confiança, de comunhão, de entrega, que não vai ser isento de dificuldades, né? Nem dentro das nossas casas deixam de existir dificuldades com pessoas que a gente escolheu viver a vida inteira, e o tempo inteiro, quanto mais uma comunidade que é um pouco mais heterogênea do que uma comunidade. Então, do que uma família, né? Então, outra questão que eu acho que é importante é assim, a gente tem que entender bem o que não é nem acrescentando, nem insistindo, mas o que é o raio dessa espiritualidade, o que é ser cristão. Se a gente tivesse que investir muito tempo, a gente tinha que investir em alguma coisa, eu penso que seria nisso. Por isso que a formação é tão importante, né? Porque nos dá as ferramentas para identificar o que é isso mesmo. Às vezes a gente lê, ouve, e ainda está meio que não entrou no negócio, não pegou o X da questão, né? O tchan da coisa. E eu não estou aqui também, estou falando por hipótese, né? Não estou falando de ninguém, porque não sou juiz de ninguém, nem conheço as vidas das pessoas para poder fazer esse julgamento. Mas até essa questão do estudo de São João da Cruz, acho que é importante para isso. O Frei Anderson insiste bastante com isso também, da gente conhecer e entender qual é exatamente essa identidade do Carmelo. O que a gente é convidado a viver. Porque, assim como se faz com a Bíblia, às vezes as pessoas pinçam coisas fora de contexto e tal, a gente pode, e que às vezes não tem a coesão do todo, né? A gente pode
fazer a mesma coisa com as obras dos nossos santos, por exemplo. A gente pode pegar pinceladas ali, coisas que são tiradas de uma obra do santo, da santa, mas que talvez não sejam essencial, né? E a gente às vezes pega o supérfluo e fica insistindo naquilo ali, tem que ter cuidado com isso também. Então, a questão da formação ela é muito importante para que a gente entenda, né, como eu disse, a identidade do Carmelo, e num segundo momento, aí, conforme a gente discernir se aquilo é para mim ou não, assumo o compromisso de viver e, para terminar, como comecei, de testemunhar essas coisas nos ambientes que a gente está. Aqui é aquilo que a gente é chamado como leigo, né? E como leigo carmelita. Tá bem, falei demais. Como sempre, eu falei demais. Me recordo de um testemunho maravilhoso do livro de Santa Míria de Jesus Crucificado, quando ela fala dessa abertura à docilidade ao Espírito Santo e relata a presença de São José, quando nas maiores adversidades, desafios, ele obedeceu cegamente, né? E confiou plenamente na vontade de Deus. Então, assim, e com ele, os dois maiores tesouros, Jesus e Maria. Então, confiança plena e obediência cega nos ajudam a superar nessas grandes adversidades, né, que a gente vive no dia a dia, né, pequenas, médias e grandes, né. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer, né, esse momento que estamos todos juntos, né, como várias comunidades, né. Uma das reflexões que eu tenho tirado, né, nesse tempo, né, e também da pandemia, e a gente também não pode se enganar que está voltando ao normal e as coisas serão como antes, porque o que era antes, né, aquele mundo analógico, ele não existe mais da forma que a gente acha que vai voltar. Então, se a gente vir com essa cabeça, acho que é um grande perigo, né? Como diz o Papa, né, é uma igreja em saída, né, de saída, né, com o mundo, com esse século que nós vivemos, né, com os seculares. E um outro ponto, assim, né, em relação a todas as partilhas, né, na questão espiritual não vou nem tocar, porque já foi tudo dito, não vou chover no molhado, né, mas é que estamos no novo aerópago, né, como São Paulo chegou lá, né, e pregou para os gregos, né, a gente está no novo aerópago, ou seja, né, temos que nos abrir a essas novas tecnologias que não são tão novas assim, né. E na pandemia, um exemplo bobo, tolo, né? As pessoas podiam pedir pelo telefone a comida, mas hoje em dia não precisa conversar mais com o atendente. Você digita lá, a comida está na porta do cara, né? Coisas que eram totalmente tolas, né? E hoje estão totalmente concretas, né? Então a gente está num processo de mudança, né? De sociedade muito grande, né? No fim de uma sociedade, né? Vamos dizer, alguns falam da comunicação analógica, né, já acabou já, né? Então, se a gente não puder se adaptar à nossa mentalidade, né, se formos dóceis ao espírito, assim como a dona Dinéia disse, como o próprio Sidney falou, o próprio José, o próprio Paulo, né, essa parte eu não vou falar, né, vou falar do prático, né. Se a gente vê instrumentos práticos, né? O que é comunicação? Não no sentido de puxar a sardinha para o Reginaldo, para o Paulo, que a gente nem para o Carlos, não estou puxando a sardinha. É só um alerta, né? Porque já voltar, vai ter retiros experienciais, né? E o que vai acontecer? Vamos transmitir? Eu estou dando exemplo, não exatamente que seja isso. É que esse novo aerópago que nós vemos não pode ser subestimado, né? Assim como o novo padre provincial Frei Miguel falou assim que, entendendo um pouco o documento, um pouco das palavras que ele disse, né, que teria que ser encurtado esse caminho, né, de comunicação do Carmelo para onde ele está no mundo, né, e a gente não pode também usar a régua dos outros para medir a nossa província, isso de forma alguma. A gente pegar porque a província tal faz isso, devemos fazer. Eu acho que não é um caminho interessante, né. Mas sim falar assim, o que temos de melhor, vamos colocar, né? E uma das coisas que a gente vê no mundo, ou próprio dentro da igreja, né, falando mal de ninguém, mas perceber de forma empírica, né, ou posso dizer uma tragédia que a gente não sabe ainda, né? A gente pode pressupor, né?
desse retorno de forma efetiva de todas as comunidades, paróquias, movimentos, de uma forma concreta. Qual vai ser o impacto em relação, não só à quantidade numérica dos fiéis, mas em relação a essa fé que todo mundo tem que ter, né? Presencialmente, vamos conseguir materializar tudo isso na nossa fraternidade? Algo que eu penso, né? Será que é igual aquela história, né? A goiaba que já estava podre já caiu, e a goiaba que estava lá boa ainda, ela vai ser colhida no tempo certo. Então, é algo que me preocupa bastante, né? E também ver a questão de comunicar, né? Muitos falam que a comunicação é um braço da publicidade. Pelo contrário, né? A publicidade, né, que é uma extensão de todo esse comunicar, né? Falando isso como especialista também, né? Nessa área, né? E a igreja, ela precisa se abrir a como se comunicar melhor, não digo no sentido dos instrumentos, no sentido de como chegar, né, à história de comunicação do emissor, do objeto da comunicação, e a gente sabe que tem muito ruído até chegar ao nosso destinatário dessa mensagem, né? Então, acho que é isso que talvez tenhamos que futuramente, futuro bem próximo, pensarmos um pouco melhor. Uma sugestão que eu tenho percebido, né? Algo que a igreja também se preocupa, mas desde a carta, acho que de Pio XII, né? Vários documentos papais de comunicação, a comunicação ela vem melhorando, né? Vem melhorando, e outros movimentos, né, também têm desenvolvido, né? E nós, como uma espiritualidade tão robusta, né, tão bonita, tão formosa, enfim, né? E a gente não tem conseguido chegar tão longe, mas também a gente não precisa estar exatamente fazer da forma que os outros fazem, né? Então, acho que é algo que eu tenho pensado nesses últimos dias, né? Algo que, enfim, seria essa minha partilha. É uma satisfação estar, né, participando desse congresso, aprendendo muito, né? Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Amém, muito obrigado, Walter, Adneia, Sidney, seu José, o Paulo, todos, né, que falaram, a Marta lá no começo também, já, né? E mais alguém quer para a gente ir concluindo por causa do horário, mas assim, se quiser aproveitar, mas amanhã vai ter oportunidade também, a gente não vai parar por aqui hoje não, pode ficar tranquilo, amanhã 4 horas com as vésperas, a gente retoma, o Reginaldo vai conseguir um link para nós no Google Meet, né, Reginaldo? Com certeza, fica tranquilo. Para amanhã a gente tem muito para conversar, tem também uma confraternização planejada, a gente continua rezando com as vésperas, aí a gente conversa amanhã sobre o que a gente está pensando aí para o final do ano, para a novena de Natal, para esse encontro aí com a CDS do Paraguai, que mais prestação de contas do ano, essa parte que faz essa dinâmica de encontro provincial também, né? E com essas partilhas aí que tem das comunidades e tudo, né? Então, se mais ninguém, 10 horas da noite, né? Se mais, obrigado aí pela paciência, pelo pessoal, né? Eu vou acabando, que daqui a meia hora eu tenho aula. A Marta que tem esse encontro dela. E tá tranquilo, eu acho que para hoje, primeiro dia, rendeu, né? Esse encontro, e amanhã, com certeza, a gente tem mais, com a graça divina. Acho que só temos que agradecer, né? A Deus e a proteção de Nossa Senhora do Carmo aqui para nossa província, para nossas comunidades, né? E que a gente possa prosseguir nesse caminho da evangelização, nem diz o Papa Francisco, né? Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização, né? De sermos esses evangelizadores aí na nossa vida, no mundo em que vivemos, né? E, então vamos lá, então rezar uma Ave Maria para terminar, e amanhã 4 horas, aí podem chamar as pessoas, o encontro provincial ele é aberto para todas as pessoas de todas as comunidades, então confirma lá, depois com o link, né, manda para as comunidades, contamos com as participações e pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. bendigamos o Senhor,
Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, obrigado, pessoal. E até amanhã, com a graça divina aí. Continuamos. Boa noite a todos, até amanhã. Obrigado. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.